Olá pessoal, bom dia. Vamos continuar a nossa aula sobre industrialização? Então, essa aula deu início lá no iníciozinho do bimestre, fiz o Vale a Pena Ver de novo na sexta-feira passada e hoje a gente vai continuar. Valeu? Vou fazer só uma pausazinha aqui para poder abrir o PowerPoint. Voltamos, vamos lá. Aqui, né? Último slide que nós fizemos, vou voltar aqui, é aquela que eu parei no Fordismo, né? A crise que aconteceu para que houvesse o fim daquele período de grande turbulência, né? Aqueles anos dourados que eu falei, o fim do keynesianismo com a crise do petróleo, levando ao fim daquele modelo de produção fordista, de grandes estoques, de produção em massa. Então, toda aquela crise levou o mundo a repensar, né? Porque esse petróleo estando muito mais caro, as empresas começaram a buscar novos produtos, novas fontes de energia, novas matérias-primas que não dependessem tanto assim do petróleo. Então, isso provocou o quê? Provocou uma série de pesquisas. Deixa eu só ajeitar aqui. É a hora para me programar aqui para o final da aula, senão eu vou me perder, certo? Vou botar aqui 2 tempos de alguns minutos aqui. Beleza. Depois eu paro. Pois bem, essa busca por novos produtos, novos materiais, pesquisa para fugir dessa fonte energética, tudo isso provocou uma série de mudanças no mundo. Porque a pesquisa, você pega tanta essa parte da crise do petróleo e você junta isso aqui com aquela questão do fim da Guerra Fria. Porque a Guerra Fria também tem um papel fundamental nisso que vai acontecer nos anos 70. Porque aquele medo, né, de um conflito entre capitalistas e socialistas, os dois lados se armando, a União Soviética se armando, os Estados Unidos se armando, tendo aquele embate de forças, né? Começou esse embate, o mundo ficou com medo logo de cara com o fim da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos lança as 2 bombas atômicas sobre a cidade japonesa de Hiroshima e Nagasaki. O mundo ficou com medo daquilo. Os russos, né, os soviéticos na época, também investiram nessa nova arma. E aí o mundo começou a ficar com medo desse conflito entre os dois. Toda pesquisa para a guerra, né, durante essa Guerra Fria, esse embate de ideias, né, um querendo mostrar que era melhor do que o outro, e sempre que um quer mostrar que é melhor do que o outro, envolve o campo das pesquisas. A corrida espacial, né, o fato de botar o homem na Lua, envolveu muitas pesquisas. Né? Você tinha que pesquisar tudo, você tinha que pesquisar materiais que suportassem, por exemplo, roupas, né? Que roupa que ia fazer para o astronauta que suportasse as diferentes temperaturas da atmosfera, o próprio equipamento para levar o homem até lá, né? A própria espaçonave, você tinha que contar com uma reentrada na Terra que ia superaquecer aquela espaçonave, então tinha que ter um isolamento térmico do lado de fora, então placas de cerâmica que tem em todos os foguetes. Ou seja, toda a série de tecnologia, né? Desde de levar o homem, trazer o homem também, como mantê-lo lá com comida, que comida ele vai comer, diversos equipamentos que ele vai ter que usar lá fora, isso acabou chegando para a gente, né, no dia a dia. Muitas coisas que nós temos em casa, tipo micro-ondas, isso é fruto dessa corrida espacial. E é fruto dessa Guerra Fria. Então podemos dizer que a Guerra Fria, que foi um período muito turbulento na história do mundo, né, um período de incertezas, depois se houvesse aquela guerra, provavelmente garanto que boa parte da humanidade teria sido dizimada, tem o seu lado bom. Tem o lado bom porque essas pesquisas chegaram até os dias de hoje. Todo esse conjunto de inovação tecnológica é o que vai provocar uma nova mudança, né? Uma nova revolução no jeito de comércio, uma nova revolução no jeito de produzir as coisas. E é o que a gente chama da terceira revolução industrial.
que também é chamada como revolução técnico-científica e que vai também passar com o tempo a ser informacional. Então, a terceira revolução ela é técnica, ela é científica e informacional. Porque se a gente analisasse esse nome, a gente vai ver que o meio se tornou técnico com a primeira revolução industrial. Esse meio técnico passou a ser também científico com a segunda revolução industrial. E com todo o advento da informática, da robótica, ele passa a ser também informacional. Por isso que a gente fala a revolução técnica, científica e informacional. E o que marca, né, essa nova etapa? É justamente esse descoberto, essas pesquisas que aconteceu, né, principalmente com a Guerra Fria e com a crise do petróleo por busca de novas soluções. Ou podemos ler aí, ó, a Revolução Técnico-Científica e Informacional, ou também chamada Terceira Revolução, entrou em vigor na segunda metade do século XX. Então, segunda metade do século XX já é a partir de 1950, certo? Com pós-guerra, ou seja, bate direitinho com o início da Guerra Fria. Principalmente a partir da década de 70, quando houve uma série de descobertas e evoluções no campo tecnológico. Os setores industriais mais representativos são a microeletrônica, o microcomputador, o software, a robótica, a engenharia genética e os semicondutores. A gente vê aqui nessa imagem, olha como que ela se difere e muito daquela imagem do Fordismo, não é? Da segunda revolução industrial. Enquanto nós tínhamos naquela época uma grande quantidade de trabalhadores que trabalhavam nas fábricas, repare que nessa imagem é difícil vocês enxergarem o trabalhador. Eu, pelo menos, desde que eu vejo essa imagem, eu só consigo enxergar um aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui eu tenho duas pernas que estão aparecendo. Eu não consigo enxergar mais nenhum outro aqui, né? Pelo menos nessa área que a gente está olhando. Mas o que a gente percebe aqui? Antigamente, você tinha aqui um monte de pessoas trabalhando na produção do carro, na montagem, na pintura, soldagem, o que for. Aqui você não vê ninguém. Mas, em compensação, o que nós vemos aqui são um monte de robôs. Cada braço desse aqui é um sistema automatizado, é um robô. Aqui está a maior prova dessa terceira revolução. O que nós podemos ver, mas que não está presente? Eu sei que os robôs estão presentes, mas tem alguma coisa aqui que a gente, só em ver, a gente começa a decifrar as coisas. Imagine o seguinte, aqui eu tenho padronização, não é? Com uma linguagem, com software aliada ao hardware, você coloca aqui todos esses braços mecânicos para fazer o mesmo procedimento. Um pingo de solda que seja dada vai ser o mesmo pingo de solda para todos os carros. O que a gente vê aqui? Economia de material. Você nem faz nada a menos e nem a mais, faz o que está programado. Agora imagine bem se fossem seres humanos fazendo essa etapa. De repente eu poderia ser um desses aí e não está bem, não está satisfeito com a fábrica e gastar um pouco mais de material, não é meu mesmo que se dane. Ou gastar menos, né? Que aí dá um prejuízo para a fábrica e poderia até o carro não ter a mesma segurança que iria ter. Imagine se fossem pessoas pintando o carro da mesma forma. Você não teria padrão. E aqui agora eu tenho uma padronização até melhor do que aquela com Ford. Por quê? Porque aqui eu impeço, né, o gasto excessivo de material. Outra coisa que eu posso ver que não está presente é o seguinte: esse montão de robôs aí dificilmente ficam doentes. O ser humano pode ficar, né? Uma mulher pode engravidar, e aí? Ela tem que tirar a licença dela. Antes que alguém pergunte, professor, mas uma máquina pode dar defeito? Pode dar defeito, sim. Mas eu garanto para vocês, se uma máquina dessa aí der defeito, rapidamente é consertado. Vai lá dentro do almoxarifado, pega uma peça e troca. Olha o quanto que essas máquinas dão de lucro para a empresa. Não tem que pagar direito trabalhista nenhum para elas. Essas máquinas não precisam ter janelas para você tem que ter refrigeração. Elas não param para almoçar. Enquanto que uma grande quantidade de ser humano vai ter que ter o tempo de almoço aí. Você vai ter que ter turno de trabalho, trocar.
um outro problema. Reparem, vocês estão vendo alguma máquina dessa aí pedindo aumento salarial? Não tem. Isso aí é uma forma das empresas também diminuírem os custos com mão de obra humana, com pagamento de salários. Já imaginaram uma fábrica sem robôs? A quantidade de seres humanos trabalhando? Vocês já imaginaram o problema que vocês podem ter caso eles exijam aumentos salariais? Vocês vão ter que dar. Lembra dos sindicatos trabalhadores lá na época, né, da Segunda Revolução? Eles estavam com força, porque eles tinham grande quantidade de trabalhadores dentro das fábricas. Se você quer tirar a força que um sindicato de trabalhadores tem, é só você tirar quem? Os próprios trabalhadores. Diminua a quantidade. E aí? Se eles quiserem aumento, o que vão fazer? Greve? Eles são malucos? Eles vão ter que pensar 2, 3 vezes antes de fazer uma greve. Porque tem um monte de gente que foi demitida em função dessa robotização, que estão do lado de fora esperando uma vaga. Esse desemprego causado pela modernização, né, pela robotização, no caso dessa imagem, ele tem um nome, isso se chama de desemprego estrutural. O que aconteceu? Mexeu na estrutura. Aquele emprego do soldador ou do pintor nunca mais vai voltar para a mão do ser humano. Por quê? Tem uma máquina fazendo. É diferente do desemprego conjuntural. O desemprego conjuntural é a conjuntura econômica do país obrigou os patrões a mandarem alguém embora. É o que está acontecendo agora, por exemplo, né, com a Covid-19, muita gente foi demitida. Por quê? Porque é a conjuntura econômica. O Brasil está parado. Quando começar a reaquecer a economia, o patrão vai contratar mais pessoas. Pode ser até que aquele empregado dele não volte, mas ele vai contratar mais. Então, repare, esse tipo de desemprego, o conjuntural, ele retorna para o ser humano. O desemprego estrutural, esse não volta mais. Por quê? Porque o ser humano foi trocado pela tecnologia. E ninguém vai tirar robôs das fábricas para encher de seres humanos de novo. Não vai fazer isso aqui, tá? Então, a robótica é um dos exemplos bem clássicos dessa terceira revolução. Os transgênicos, olha que coisa louca, né? A transgenia. Isso aqui é a terceira revolução industrial, sim. Você mexer com a genética da planta. Para mim, eu sempre falei isso quando dou essa aula. Para mim é um homem brincando de Deus, né? Mexendo com a genética, pegando uma semente, botando um gene do outro. O que é isso aqui? Se botar gene do outro ali. Pensem assim. Digamos, vou pegar, por exemplo, esse milho aí. Eu vou plantar milho numa região onde antes não daria para plantar, porque o clima daquela região é diferente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um gene de uma planta daquela região na qual eu quero plantar o milho, pegar um gene dessa planta que está adaptada a essas condições e incorporar na semente do milho. Pronto, eu tenho um milho, certo? Uma semente de milho transgênico, porque eu mudei a genética dele. Eu peguei aquele gene de uma outra planta, um gene que a torna resistente, você pode plantar naquela região e coloquei no milho. Vou plantar lá, ele vai nascer. Ou então pode ser uma outra coisa. De repente eu plantei o milho, tá? Ele cresceu, está bonito, e deu uma praga. O que você faz? Vou jogar agrotóxico. Joguei o agrotóxico no milharal. Matei a praga e matei o milho. Ou seja, esse milho não é resistente a esse agrotóxico. Mas você percebeu que próximo ao milharal, você tinha algumas plantas, um mato que fosse ali, um capim, que ele também sofreu o ataque da praga. Esse agrotóxico caiu em cima dele e ele não morreu. Ou seja, matou a praga, mas não matou o capim, ou mato, o que foi. O que se faz? Logo vem aquele negócio na cabeça. Como é que essa planta aqui ela não morreu? Por causa do agrotóxico e o milho morreu. É sinal que aquela planta tem algum gene que a torna resistente à ação daquele agrotóxico. O que se faz? Pega essa planta, leva para o laboratório e vai pesquisar. Que gene é esse? Descoberto que gene é esse, pega e implanta-se no milho. Pronto, pode plantar, joga agrotóxico, que agora essa planta, esse milharal, está completamente modificado. Show?
Conquista espacial, nossa, essa aí então nem se fala, né? O homem no espaço, né? Aqui nós já temos uma imagem fantástica, essa imagem é da NASA, tá? Eu peguei esse aí do site da NASA. Nós temos aqui a estação espacial, temos aqui uma foto feita de fora, né? Bacana esse passeio que os astronautas dão, aqui provavelmente estão fazendo alguma manutenção na espaçonave. E pela configuração aqui, né, aqui parece muito ser até os Estados Unidos, não sei, difícil assim, a imagem está muito fechada, mas o litoral parece um pouquinho, não sei, de repente não, vou chutar aqui não. Olha aqui, essa imagem é bacana, reparem que essa é uma foto tirada numa favela do Rio de Janeiro, não me pergunte qual que eu não sei, não conheço, mas eu sei que está no Rio de Janeiro. Temos aqui uma anteninha da Via Embratel. Bom, ela está aqui. Vamos localizar? Então, vamos ver que algumas eu estou com a luz bem na minha cara, fica difícil de eu ver aqui, mas vai dar. Temos aqui algumas estrelas, ó, aparecendo no céu. Temos aqui, tá vendo? E vamos ver que estrelas são essas. A estrela mais próxima, brilhante mais próxima, é essa, tá vendo? Vou botar a bolinha vermelha bem aqui em cima, ó. Botei em cima dela. Vou tirar. Essa é a Alfa Centauro. Acima também tem uma outra brilhante, que é Beta Centauro. Tá lá, ó. É essa bolinha aqui. Então tem aqui Alfa Centauro e Beta Centauro. Um pouco mais acima nós temos o que eu fiz aqui? Voltei? Ah, voltei. Um pouco mais acima temos o Cruzeiro do Sul. Tá aqui, ó, bem no finalzinho da foto. E ver se vocês conseguem enxergar aí a estação espacial. É um riscozinho que tem aqui, ó. Tem um risco. Ah, pessoal, como é que é um risco assim? Não esqueça uma coisa. Essa foto, né, essa máquina fotográfica estava aí parada aí e ela ficou tirando foto direto. Então, como é que é tirar foto direto? À noite, eles abrem o obturador da máquina, então são máquinas profissionais, e deixam tempos ela parada. A Terra está girando, pessoal. A Terra está girando, mas a estação espacial está paradinha ali em cima. Então, esse risquinho que ficou aqui no céu, aqui, ó, nada mais é que a estação parada. Mas como a imagem, né, a máquina fica rodando junto com o planeta, faz um efeito legal. Esse efeito é muito fácil de ver, que existem fotos que aparecem a cidade à noite cheia de risco na rua. Aquilo ali é um farol de um carro que passou. E parece que está cheio de luzinha riscada na rua. Para quem é fotógrafo sabe muito bem o que eu estou falando, né? Deixar o obturador aberto para captar mais imagem. Então, quanto mais fica aberto um obturador, como esses prédios. Ah, professor, por que eu não vejo então um risco aqui nos prédios? O prédio está parado, né? O prédio está parado, no caso, girando junto com o planeta. Já que a estação espacial não está agarrada com o planeta, a gente vai ver isso aí. Temos aí, ó, outra característica fortíssima dessa revolução tecno-científica, tem tudo a ver com a informação, né? Já que a informação é a base primordial dessa terceira revolução. E a gente vê aí que o microchip ele teve a sua participação fortíssima. O próprio celular da gente, né? Começou com chip, depois microchip, e já estamos vivenciando aí o nanochip, cada vez menor o tamanho dos chips e cada vez maior a capacidade que eles têm de armazenar dados. Então a gente vê que o ser humano está se mostrando cada vez mais inteligente nessa área da informação. A ciência atravessa isso aí de forma rápida. Se nós tivemos aí do telefone até a televisão 100 anos de diferença, agora são meses que acontece a evolução da tecnologia. Rapidinho passa. A transferência de milhões de dólares acontece em questões de segundos, não é assim que a gente faz com a informática? Sendo conhecido como fast money, ou seja, dinheiro rápido, né? As deseconomias de aglomeração são áreas com alto custo de produção. Lembra que eu falei de economia de aglomeração, de indústria para indústria? Isso no passado, porque os mesmos problemas
que fizeram essas indústrias se concentrarem em torno de uma, né? Exemplo, né? Nós temos a indústria Ford, que em torno dela outras empresas se estabeleceriam. Ok, quais foram as vantagens que ela tiveram? Impostos mais baixos, terreno mais baixo, salários baixos. Tá, só que o tempo vai passar, e essas regiões industriais vão ficar superlotadas. Superlotadas é sinal que vai começar a diminuir o número de pessoas desempregadas. Não tem muita gente empregada. As empresas que precisarem de funcionários vão ter agora que pagar salários mais altos para conseguir esses funcionários. Então, está encarecendo muito ter uma indústria numa região que já tem bastante indústria, que já tem essa concentração de indústrias. Como é que ficam os impostos? Se no passado você tinha regiões que atraíram com baixos impostos, como a região agora está cheia de indústrias, os impostos tendem a ser altos. Estamos vivendo, né, momentos de que a população está preocupada com leis ambientais, né, os governos estão se sentindo muito pressionados para criar leis realmente mais fortes. Então, imaginem bem, as indústrias vão sair dessas cidades que têm leis ambientais mais rigorosas, vão procurar cidades afastadas. E aí, vamos imaginar agora essa cidade mais afastada. O que ela quer para ela? Esses prefeitos querem industrializar a cidade, querem abrir vagas de trabalho para as pessoas que estão desempregadas na cidade. Então, nesses locais novos, mais afastados desses grandes centros, esses prefeitos vão vão reduzir impostos para atrair essas empresas. Então, a gente vai conhecer agora as chamadas deseconomias de aglomeração. Você vê as cidades que estão com muita concentração vão perder algumas dessas fábricas. Mas curioso, da mesma forma que perde algumas fábricas, essas fábricas não vão para muito longe. Exemplo, assim, Rio de Janeiro. Para onde foram as fábricas que saíram do Rio de Janeiro? Foram para Caxias, para Nova Iguaçu, entenderam? Procuraram locais onde tivessem algumas vantagens, mas que não ficasse tão afastado assim do principal mercado consumidor, que é a cidade do Rio de Janeiro. Isso é uma deseconomia de aglomeração. Elas ficaram aglomeradas perto daquela região principal. Mesma coisa São Paulo. Muitas empresas saíram da cidade de São Paulo, mas foram para cidades próximas a São Paulo, por causa dessa questão toda de estar perto do mercado consumidor, mas um pouco longe desses problemas da cidade grande, mão de obra barata, violência, né, congestionamentos, leis ambientais muito rigorosas, aí ficam próximas. Muitas indústrias buscaram os países subdesenvolvidos. Sim, muitas indústrias de fora vieram para os países pobres, como o Brasil, na época, né, México, a Argentina. E o que eles queriam? Vantagens nessas regiões, vantagens locacionais. Né? Saíram das leis rigorosas dos Estados Unidos, ou então da Europa, dos países da União Europeia, e foram buscar nesses países em desenvolvimento esse refúgio. O Brasil deu, né? Porque aquele negócio, então, nós queríamos também que essas empresas viessem para cá. A globalização dos transportes e das comunicações facilitaram a desconcentração industrial. Sim, hoje é fácil. Você coloca a tua unidade produtiva num país pobre desse, e com a vantagem agora que os navios estão maiores, né? Os voos agora são mais regulares, então fica fácil você mandar peça para um país, ele vai, monta e traz o produto de lá. É o que a gente chama de indústria maquiladora no México, né? Tem um montão de empresas dos Estados Unidos que têm fábricas no México. Elas mandam para lá as peças prontas, o mexicano vai lá com a mão de obra muito barata dele, monta e devolve para os Estados Unidos. Ou seja, pela vantagem de pagar pouco ao trabalhador mexicano, aquela empresa estadunidense monta o seu produto no território mexicano e depois esse produto volta. O que acontece não só com o México, acontece em outros países, como os países lá do Sudeste Asiático, né, os chamados tigres asiáticos. Por que a Nike, né, ou então a própria Apple, muita gente fala assim, não vou comprar um iPhone da China não, porque é falso. Quem te falou que é falso? Lá também tem o falso, mas a Apple, ela fabrica o iPhone na China. A Nike fabrica na China. Fala assim, é falso. Não é. Mão de obra extremamente barata,
Então, o que a Nike ou a Apple ou qualquer outra grande indústria faz ao mandar sua unidade produtiva, tornar aqueles trabalhadores chineses os operários que vão produzir para elas? Elas querem a redução de custo. Mais vale você pagar a mão de obra chinesa do que estadunidense, do que japonesa. Para vocês terem ideia, até pouco tempo atrás, não sei agora, não vou chutar agora, mas até uns 4 anos atrás, a mão de obra chinesa ela recebia aproximadamente $23 por hora trabalhada, enquanto que o chinês recebia 50 centavos de dólar. É muito, é só um absurdo. Digamos que tivesse aí o dólar a R$ 4, então nós estaremos falando aí em R$ 46 aí a mão de obra japonesa, 46 estaríamos falando aí em R$ 2 a mão de obra chinesa. Aí você vai entender por que o produto chinês é barato. Vem fruto dessa super exploração da mão de obra do chinês, né? Mão de obra sino. Novas tecnologias permitiram o surgimento de um novo modelo de produção, o toyotismo. Então aqui a gente vê completamente diferente. Se na segunda revolução industrial nós conhecemos o Fordismo, e o Fordismo ele dizia produção em massa, não era isso? Padronização, fazia a mesma coisa, grandes estoques. No toyotismo a gente vai ver completamente diferente. Olha o que está aqui, quais são as características do toyotismo? Flexibilização. Coisa que no Ford não era. Ele não era flexível. Ele só fazia o quê? Só fazia um carro igual, tudo carro preto. Não é? Então, a flexibilização permite que em uma mesma linha de montagem produza modelos diferentes. É o que eu falei sobre telefones. Né? A Samsung tem diversas linhas de produção. Linha A, linha J, linha S, e dentro dessas linhas você ainda tem subdivisões, né? O J1, J2, J3, S1, S2, S3, já está no S20, né? O lançamento aqui no Brasil foi no Big Brother Brasil essa semana aí que passou. Isso já é flexibilização, já é uma mudança radical. Alterações no design para nunca saturar o mercado consumidor. Né? Toda hora você vê linhas aerodinâmicas nos carros. Quando eu falo toyotismo, quando eu falo fordismo, não esqueça, pessoal, isso não ficou só no carro. Né? É o nome que ficou para esse novo tipo de produção. Pode ser qualquer outra coisa, pode ser linhas de televisores. Vocês entram aí, qualquer site aí, bota televisão Samsung, televisão Philips, televisão LG. Vocês vão ver que tem uma infinidade de modelos. Né? Você tem modelo com 32 polegadas, 42, 50. E dentro das 42, você tem 42 que tem isso, que tem aquilo, tem um negocinho que tem mais. Uma entra na internet, outra entra na internet, mas tem uma tela 4K, outra entra na internet, mas tem a tela HD. Ou seja, é muito flexível. E isso visando o quê? Pegar o consumidor. Porque de repente o cara tem lá, um exemplo, tá? Pelo amor de Deus. O cara tem R$ 3.200. Ah, vou comprar uma televisão das galáxias. Mas ele chega lá e tem uma de 3.200, tem outra de 3.300, tem outra de 3.350, e às vezes é por causa de poucos reais mesmo. Mas aí ele fica assim, nossa, eu tenho 3.200, aquela ali é 3.300, vou comprar aquela. Tá entendendo? E se não tivesse de 3.300 e a próxima fosse 3.500? Ia ficar mais puxado para ele, que ele olhar, então, tenho 3.200, 3.500 não dá. Não vou comprar. Aí ele compra 3.200. Mas o que a empresa quer é dar uma forçada de barra nele. Então tem um outro modelo por 3.300. Ah, não, vou comprar essa aqui porque é só mais R$ 100. Só mais R$ 100, só que ele se esquece que quando ele vai pagar juros, esses R$ 100 na parcela vai subir, vai ficar mais. O ideal seria se ele chegasse lá com os 3.200 e botasse mais R$ 100. Aí até que é pouco. Mas quando ele botar no parcelamento, vai ficar mais puxado. Mas é assim que é feito as coisas, né? O conceito de produzir sob encomenda ficou conhecido como just in time, ou seja, apenas no tempo certo. Isso reduz o risco das empresas ficar com estoques encalhados. Lembra daquela nossa conversa sobre o Ford? Ele fazer só carro preto? E se a pessoa não quisesse comprar um carro preto? E se ela simplesmente falasse, não tem outra cor? Não, então não quero não.
não estou com tanta necessidade assim de comprar um carro, pronto, perdeu a venda. Não perdeu? Porque a pessoa que quer um carro, ela vai comprar. Ah, eu quero um branco, não tem, tem preto. Ah, então vai ali mesmo. Mas a pessoa que quer comprar um carro só por comprar, quando chegar lá, eu só quero branco. Não tem, só tem preto. É esse que vai levar. Não, não vou levar, não quero. Ele perdeu e o carro ficou parado. Isso é estoque. Estoque parado. Estoque parado, nos tempos de hoje, o capitalista viu a sua fábrica, o seu pátio, seu estoque cheio, isso significa prejuízo. Porque um capitalista, ele não chega num pátio e vê aquele montão de carro. Ele chega no pátio e vê um montão de dinheiro. Ele vê pilhas e pilhas de dinheiro estão parados ali, estão parados. E dinheiro parado não rende. Então o que ele quer ver? Ele quer chegar aqui no pátio e ver pouquíssimos carros. Cadê os carros? Não, já vendeu bastante. Ou então, mesmo que não tenha vendido bastante, como baixou a compra, eu não vou ficar produzindo igual maluco. Entendeu? Então, é produzir apenas no tempo certo. Isso quer dizer o quê? Venda e produção tem que trabalhar assim, ó, juntos. Eu já trabalhei na Coca-Cola. Muito tempo, trabalhei 5 anos na Coca-Cola no Rio de Janeiro. Eu era vendedor. E o que a gente fazia? Né? A gente ia para a rua. Na época, a gente tinha uma listagem desse tamanho, que a gente saía dobrando. Hoje não. Né? E até quando, assim que eu saí, já não era mais listagem, era como se fosse um celularzinho, que a gente chama de palm top, e a gente colocava, digitava aqui a quantidade de refrigerante que o comprador queria. Mas no início não, era essa listagem que a gente botava em cima do balcão e saía escrevendo. E a gente chegava com essas listagens na fábrica e a gente tinha que entregar rápido essa listagem. Por quê? Tinha um digitador que ele pegava isso, digitava todos os códigos, todos os refrigerantes, lata, litro, a pequenininha, e aquilo ia direto para o setor de produção. Então a produção já sabia mais ou menos quanto que tinha de produzir de refrigerante. É lógico que isso não pode ser uma conta certa, porque de repente, na última hora, pode um grande supermercado ligar e falar, olha, eu quero 10 caminhões de Coca-Cola de 2 litros. A gente não pode trabalhar simplesmente assim, né, para ficar zerado. Então sempre trabalhava com a margem a mais. Mas essa margem de a produção um pouco a mais não era coisa exorbitante para você ficar com estoques como era no tempo do Fordinho. Entendeu? Lembrando, dúvidas, anotem aí, porque nesse momento eu não estou escutando vocês, tá? Eu vou tentar mexer aqui. Estou mexendo, estou aprendendo isso aqui, estou baixando uns programinhas para eu poder escutar vocês, mesmo que vocês estejam vendo esse vídeo. Isso na hora vocês vão saber se eu consegui ou não. Acho que eu estou conseguindo. Vamos lá. O modelo toyotista foi incorporado por centenas de transnacionais em todo o mundo. Acabei de falar que não ficou somente nas indústrias Toyota. O custo social dessa modernização foi o desemprego no setor industrial, particularmente no mundo desenvolvido, a desindustrialização. O que é isso aqui? Como eu falei para vocês, muitas indústrias saíram dos países ricos e foram para os países pobres. Não falei? Então isso causa desemprego principalmente aonde? Lá nos países ricos. Então vamos imaginar, né? Eu sou trabalhador nos Estados Unidos. A minha empresa foi embora, foi para o Brasil. Estou desempregado. E aí? Aquela população estadunidense que só tinha os melhores empregos, que não queria olhar para aqueles empregos subalternos, e que empregos subalternos seriam esses? Jardineiro, mecânico, lixeiro, as mulheres trabalhavam muito como babysitters, não queriam saber disso. Para quem ficava essas atividades? Para mexicano, para brasileiro, porto-riquenho, ou seja, os latino-americanos que iam, né, o imigrante, quer seja ele legal ou ilegal. Eu tenho meu irmão que está lá nos Estados Unidos, meu irmão e minha cunhada. Os dois trabalham lá, os dois são latinos. Ele trabalha com construção e a minha cunhada, ela trabalha aí, tudo. Tá? Trabalhou com de gasolina, ou seja, são aquelas profissões que aqueles americanos, os estadunidenses, perdão, que nós somos americanos também,
Eles não querem. Só que com essa desindustrialização do país, muita gente está ficando desempregada. E agora eles vão olhar para quais funções? Para essa que antes eles não queriam. E quem está lá ocupando essas vagas? Os latinos. E a gente começa a ver agora um certo desentendimento, porque agora aqueles moradores de lá vão querer ocupar essas vagas que os latinos estão usando. Então é agora que a gente começa a escutar, né, desses movimentos que são contrários à presença de latinos nos Estados Unidos. Só que eles esquecem que os Estados Unidos são o que são também por causa desses latinos que estão lá trabalhando. Vamos lá. O desemprego estrutural provocou o crescimento do setor terciário, a chamada terciarização. Lembra que eu falei da máquina, dos robôs, que botou muita gente para fora da fábrica? Muita gente, esses não vão voltar mais para aquela função. Então, o que aconteceu? O setor terciário da economia, daí veio o nome terciarização, ele começou a inchar. Muita gente foi trabalhar fazendo alguma coisa, entregar, trabalhar como motoboy, muita gente saiu dessas fábricas, pegou um dinheirinho que conseguiu com fundo de garantia, comprou uma Kombi, foi trabalhar de lotada, ou então abriu um pequeno comérciozinho na frente da casa, montou um barzinho, montou, sei lá, uma papelariazinha, ou seja, estamos falando do setor terciário. O setor terciário é o quê? O comércio e os serviços. E ele trabalhava onde antes? Numa fábrica, setor secundário. Então houve uma transferência de mão de obra do setor secundário para o setor terciário, por isso terciarização. Só que diferentemente dos Estados Unidos, que o setor terciário está cheio de médicos, engenheiros, advogados, pessoas qualificadas, nos países pobres a gente já vê o quê? Um montão de flanelinha, gente vendendo coisa no sinal de trânsito, camelôs, são duas coisas diferentes. Essa terceirização nos países desenvolvidos são pessoas com qualificação que entraram nesse setor terciário. Tá? Turismo, são agentes de turismo e tudo. Nos países pobres, esse desemprego estrutural também aconteceu. Porque da mesma forma que as indústrias nos países ricos colocaram robôs, aqui também. Hoje você chega nas fábricas de automóveis, aí você vai ver exatamente isso. Você não precisa ir para os Estados Unidos. E aí o que nós temos? Nós temos, depois dos anos dourados, né, que é aquele que eu falei, que os governos tomavam conta de tudo, com a crise, com essas crises que aconteceram nos anos 70, com toda essa mudança que passa os anos 80, toda a turbulência dos anos 80, a gente entra num novo modelo, né, de economia, que é o neoliberalismo. Vou fazer uma breve... Vamos voltar ao passado. Liberalismo, quando os liberais estavam no poder. Naquele momento, o Estado não se metia com a economia. Deu o problema da crise do café, deu o problema da crise 29, né, da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que culminou aqui no Brasil a crise do café. Beleza. Sai os liberais. Quem entra? Entra o governo de bem-estar social, o keynesianismo. Lembra? O keynesianismo entra e aí é o Estado tomando conta. Esses economistas deixaram o Estado tomar conta para consertar a besteira que fizeram no passado. Ficou bacana, ok, mão de obra, né, a população começou a ganhar um pouco mais, chegou a década de 70, 80, uma crise danada. E aí, o que acontece? Já na década de 80, em plena crise, aqueles defensores do liberalismo econômico ressurgem. Está aqui, ó. E se consolidam mundialmente. Eles retornam. E eles vêm agora falar o seguinte, olha, esse estado de bem-estar social não está dando mais. É muito peso nas costas do governo. Uma prova disso é que teve essa crise do petróleo, aumentou as taxas de juros e os governos não estão dando conta. E o que tem que fazer agora? Privatização. Esses governos vão privatizar os setores estatais, ou seja, os setores do governo, venda essas empresas para vocês poderem respirar melhor. É o que acontece aqui, ó. É a reação ao estado de bem-estar social que está vigorando até agora. Com os neoliberais, eles se diferem dos liberais por uma coisa. Enquanto os liberais diziam que o governo não tinha que se meter com a economia, os neoliberais, ou seja, os novos liberais, eles já vão dizer, olha,
o governo tem que participar, mas apenas de forma bastante discreta. Quando tiver algum problema, vocês atuam. Se não tiver problema, não vai intervir na economia. É o que está aqui, ó. Os neoliberais pregam a não intervenção do Estado na economia, a menos que dê algum problema. Então, o Estado ficaria como se fosse um agente fiscalizador. A partir do momento que desse algum problema nessa roda viva do capitalismo, aí ele entraria para resolver. Foi implantado no governo de Margaret Thatcher, na Inglaterra, e posteriormente nos Estados Unidos com o presidente Ronald Reagan. O modelo neoliberal se propagou reduzindo, olha aqui, ó, reduzindo e não eliminando, tá? Reduzindo a regulamentação da economia e incluindo a privatização de diversos setores antes administrados pelo Estado. Então, exemplo, professor, assim, aqui no Brasil, nós tivemos a privatização do setor de telecomunicações já no governo de Fernando Collor de Mello. Então, o que acontece? Se vocês hoje têm celulares, agradeçam a Fernando Collor de Mello, que foi ele que privatizou as telecomunicações. E aí, capitais estrangeiros chegaram, injetaram dinheiro, injetaram recursos, e aí aconteceu toda a expansão das telecomunicações aqui. Saíram espalhando torre de celular, linhas de telefone fixo. E antigamente, você, para ter um telefone fixo, Jesus, você não conseguia. Era caro, você tinha que comprar de alguém. Hoje em dia, não. Basta você ligar para a Oi, em menos de 24 horas você tem um telefone sendo instalado na sua casa. Só aconteceu porque o setor foi privatizado. Tá? O que mais? Desde a década de 2010, os líderes econômicos mundiais lutam para reduzir o quadro de desemprego e recessão em seus países. E aqui nós tivemos o governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, né, que entrou nessa época aí, porque a economia estava dando mais atenção ao setor privado, muito mais economia para os empresários, e a população sofrendo. E aí entra Luiz Inácio Lula da Silva como o grande salvador da pátria, fazendo aquilo que Getúlio Vargas fez no passado, só que descambou para a corrupção, né? Mas é essa chegada aí ao poder. Tipos de indústrias, vamos lá. Vamos classificar as indústrias. Elas podem ser classificadas de acordo com vários critérios. Entre eles, os mais comuns são quanto ao tipo de tecnologia e o outro critério é a finalidade da produção, para onde que ela vai. Então, quanto ao tipo de tecnologia empregada, vamos lá. Nós temos as chamadas indústrias tradicionais. Então, o que são as indústrias tradicionais? Aquelas da primeira Revolução Industrial e da segunda Revolução também. Tá? Bebida é indústria tradicional? Sim. Bebida é tradicional. Alimentos, tradicional. Roupas, tradicional. Carros, tradicional. Pô, pessoal, mas olha só, estou vendo aí essa foto de bebida, um refrigerante. Mas tudo aí é automatizado, né? Tem informática, ninguém mexe direito aí, ó. A tampinha, ela é colocada sozinha. Sim, mas ela é conhecida como indústria tradicional. Da mesma coisa, eu vou falar, se você for numa fábrica de tecido hoje, ou numa fábrica de sapato, né, você vai ver tudo informatizado. Então, a informática, essa robótica, é coisa de última tecnologia. Mas é o tipo da indústria, é de bebida, é de roupas, isso é tradicional. Tá? Indústrias modernas, aí, enquanto as tradicionais são meramente aquelas lá da primeira revolução, as modernas eu já não pego mais primeira revolução, eu já pego segunda revolução. Então, por exemplo, a indústria de automóveis é da indústria moderna, a indústria de roupas, indústria de bebida, indústria ligada à comida é a indústria tradicional. Indústria de ponta, já temos aí uma fábrica de computadores. Então, volto a dizer, por mais que eu vá encontrar computadores nas fábricas modernas e nas fábricas tradicionais, ela foi feita muito tempo depois, certo? Todas essas fábricas antigas vão usar esses novos produtos. Se uma tecnologia for criada agora, pode ter certeza, todas as indústrias vão usar.
até as mais antigas. Quer ver um outro exemplo? Digamos que eu sou artesão. Você acha que o artesão ainda vai ficar usando aquelas ferramentas antigas? Duvido. Você acha que uma costureira já não tem um notebook para ela botar todos os pedidos que ela precisa? Sim. Entendeu? Então você tem essas tecnologias, elas vão meio que se acomodando em todos os tipos de indústrias. Tá? Então as indústrias tradicionais, indústrias modernas, indústrias de ponta, como informática, robótica, né, nanotecnologia, por exemplo. E para onde vai essa produção? Também é classificado assim. No caso aqui, indústrias de beneficiamento. Isso aqui está parecendo ser aqueles cocos de castanha. Tá? Então, muito usado isso aí, por exemplo, no norte, Maranhão. Você tem lá as famosas quebradeiras de coquinho de babaçu. E o que elas fazem? Quebram, né, a árvore, tiram a castanha e vendem. E aí a empresa que vai comprar essa castanha é que vai fazer o beneficiamento, vai tornar ali, sei lá, se for babaçu, pode fazer até cera de dar polimento em carro, né? Aquela famosa cera de babaçu. Então essa indústria que vai pegar esse babaçu, ela é chamada de indústria de beneficiamento, ela vai beneficiar aquilo ali. Indústria extrativa, o próprio nome está dizendo, é a que extrai. Exemplo aí, a Companhia Siderúrgica, a Companhia Vale do Rio Doce. Isso aí são minérios, minério de ferro, possivelmente pela cor, minério de ferro. Então, as indústrias que fazem isso... professor, a Petrobras é o quê? Ela é considerada uma indústria extrativa? Sim. Ela não retira o petróleo lá do subsolo do fundo do mar? Então, é uma indústria extrativa. Beleza? Construção civil. Então, você tem a construção civil também, né? Ela recebe esses produtos provenientes desse tipo de produção aí também. Então cimento é o exemplo clássico, né? Uma indústria de cimento. Está aí, é a chamada construção civil. Indústrias de transformação. Vamos lá. A indústria de transformação, ela é dividida em indústria de bem de produção. No caso aí, vocês estão vendo uma companhia siderúrgica. O ferro, o minério de ferro é derretido, né, com a queima do carvão mineral. Ele é derretido, ele vai virar um rio de ferro derretido, como se fosse uma lava quente do vulcão, e ele vai passando na esteira. Então, quando chega um certo tamanho, reparem, o que vocês estão vendo aí é o maçarico cortando, né, uma barra muito grossa de chapa de aço. Essa barra grossa, que deve ter aproximadamente aí uns 10 centímetros, ela vai passar por rolos, tipo aquele rolo de macarrão mesmo, ela vai passar por rolos e esses rolos vão afinalando essa chapa. Então, essa chapa que tem uma distância não tão grande, quando ela começar a receber, né, esse achatamento desses rolos, ela vai ser igual uma massa de macarrão que você começa a esticar. Ela vai ficar comprida. Então, vai ficar uma chapa de aço gigantesca. Quando ela estiver na espessura que é desejada, lá na ponta vai vir dois travinhos, vão segurar assim, travar a ponta e começar a girar. O que vai acontecer? Ela vai fazer aquelas bobinas de chapa de aço que às vezes a gente consegue enxergar em cima de caminhões. Imagina bem, aquela bobina, se você abrir a bobina toda, vai dar uma chapa de aço bem grande, uns 200 metros de chapa de aço, uns 100 a 200 metros. Então, agora imagina toda essa chapa, o que era um tamanho pequeno. Então, imagina o tamanho da sala de aula. Digamos que essa barra que vocês estão vendo aí na tela, né, de 10 centímetros de espessura, fosse o tamanho da sala, né, o comprimento da sala. Agora imagina essa barra sendo achatada e ela vai ficando comprida. Então ela vai passar tranquilamente, ela vai passar lá da rua em frente à escola. De tanto que ela vai ser espichada. Indústria de bens intermediários. A indústria de bens intermediários é aquela indústria que fabrica máquinas que vão ser usadas por uma outra indústria. Então, olha a diferença. Aqui eu produzo matéria-prima que vai ser usada por uma outra indústria. Então, essa chapa de aço vai ser usada para fazer diversas coisas, para fazer, sei lá, vai fazer geladeira, vai fazer carro, entendeu? Então, da indústria de bens de produção sai matéria-prima para outras indústrias. Da indústria de bens intermediário
sai maquinário, sai equipamento para outras indústrias. Deu para entender? Daqui sai matéria-prima, daqui sai máquinas. Ah, professor, dá um outro exemplo de indústria de bem de produção. Dou sim. A própria Petrobras, ela fabrica matéria-prima para a produção de plástico. Essa matéria-prima, então, vai para indústrias que vão fazer o quê? Vão fazer Tupperware, vão fazer equipamento, peças para, sei lá, peças plásticas para liquidificador, né? Tantas coisas usam peças plásticas, e aí elas... A Valita não produz aquele copo de plástico, não é? Ela compra com uma fábrica, e essa fábrica não produz plástico, ela compra o plástico com alguém. Então, repare, a indústria que vende a matéria-prima, ela é a indústria de bem de produção. A indústria que vende máquinas, exemplo clássico aqui em Guapimirim, as duas que eu já falei, as duas fábricas de papel. Tem máquina que fabrica papel. Então, tanto a Ecoimport aqui no modelo, quanto a Cibrapel em Guapimirim, elas não fabricam máquina, fabricam papel. Mas em ambas as fábricas tem máquina. Alguém vendeu para elas. Quem vendeu para elas? A indústria de bens intermediários. Bem explicado? Qualquer coisa, anota aí para perguntar daqui a pouco. Indústria de bens de consumo não duráveis, como o próprio nome está dizendo, é aquelas indústrias que já vendem direto para o consumidor, para nós, produtos que não duram. E quais seriam eles? Remédios, alimentos. Então, são indústrias de bens não duráveis. Já as duráveis, já vem direto para a gente, né? Então, são produtos que não quero nem comparar uma motocicleta como essa que está aqui com um remédio, né? Essa aqui dura muito mais. Tecnopolos, como o próprio nome está dizendo, tecnopolos são polos de tecnologia, cidades que ficaram conhecidas por abrigar grande quantidade de empresas ligadas a esse setor de tecnologia de ponta. Tá? Então, são áreas, como está no texto, são áreas de pesquisa e produções tecnológicas exclusivamente avançadas. Não estamos falando em indústrias tradicionais, estamos falando em tecnologia de ponta. Tá? Geralmente, nessas áreas, se instalam instituições de ensino e empresas especializadas em tecnologia de ponta com novos modelos de celulares, computadores, TVs e todas as novidades do mercado global. São denominadas de polos científicos, polos tecnológicos ou simplesmente tecnopolos. Podemos encontrar esses parques tecnológicos em várias regiões do mundo. Esse aqui é o mais famoso deles, tá? É o famoso Vale do Silício, que está lá nos Estados Unidos, lá na costa oeste, lá na Califórnia. Cidades, grandes cidades, como está aqui, ó, São Francisco, São Mateus, Palo Alto, Foster City, Hayward, Oakland, Concord, Fremont. Essa região toda que está aqui é que é o chamado Vale do Silício. Tá? É junto ao Oceano Pacífico, aqui, ó, essa parte ao lado aqui, já é o Oceano Pacífico voltado para o mercado asiático. Então não esqueçam que do outro lado do Pacífico você já tem o Japão, você já tem a China. Então esse lado dos Estados Unidos tem uma concorrência muito forte pelo lado do Sudeste Asiático ali. Essa região aqui, ela recebeu grande quantidade de empresas ligadas ao setor da robótica, da informática, por ter uma grande quantidade de mineral muito, muito usado na fabricação de computadores, de chips de computadores, que é o silício. Tá? O silício é um mineral, por isso Silicon Valley, Vale do Silício. Beleza? Mas não é o único polo tecnológico que tem no mundo, tem diversos polos. Aqui no Brasil, algumas cidades são conhecidas por serem tecnopolos. A própria cidade de Campinas, né? Você tem a Unicamp, né? A Universidade de Campinas, que trata com desenvolvimento de pesquisas de alta qualidade. Então, tudo isso aqui, ó, a PUC, que também é outra universidade, que é a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, diversas empresas ligadas ao setor tecnológico, tá? Embrapa, professor, mas a Embrapa não é de agricultura, eu vejo isso aí no Globo Rural de domingo, e você acha que tratar com alimento transgênico, isso aqui não é desenvolvimento tecnológico? Só é, né, pessoal? IBM, computador, Lucent tem a ver com, se eu não me engano, são com como é que fala? Com lentes, eu acho que é isso. Lentes
a Dell, computadores, esse próprio computador meu aqui é da Dell, ou seja, diversos produtos, ó, Huawei, 3M, Texas Instruments, tudo isso aqui, né, a Compaq, Motorola, tudo isso aqui é tecnologia de ponta. Campinas é um tecnopolo, São Carlos, a cidade de São Carlos também é outro tecnopolo, com diversas empresas. Professor, o senhor vai cobrar a gente, essas empresas? Claro que não, mas eu vou cobrar você quais são os principais tecnopolos do Brasil, certo? Campinas é. E por que elas são consideradas tecnopolos? Porque abrigam diversas empresas desse ramo de tecnologia de ponta. São Carlos, São José dos Campos. São José dos Campos é uma cidade famosa porque lá tem a Embraer, né? Nossa empresa brasileira de aeronáutica. E aí você começa a ver o seguinte, você tem a Embraer, imagina bem quem trabalha na Embraer, é mão de obra extremamente qualificada. E da onde vem essa mão de obra extremamente qualificada da Embraer? Ou de outras empresas ligadas à aviação? Olha aqui, ó, um dos melhores lugares para você estudar, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. Você sendo bem formado aqui, com certeza, neném, você já está com emprego garantido nessas indústrias aqui, ó. Então você tem ali um agente formador de mão de obra especializada e você já tem aquele local que vai abrigar. Então, o ITA, o Centro Tecnológico Aeroespacial, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, olha só a quantidade de empresas ligadas, tudo dentro de uma coisa só, que é o campo aeroespacial, né? Tanto para a formação de pilotos, né? A Força Aérea tem núcleos ali também de escola de pilotagem que pega esse pessoal que sai do ITA aí, ó, tranquilo. E não é só pilotar avião não, tá? Tem um mecânico de avião, não queira comparar um mecânico de um jato, um mecânico de um caça, com um mecânico de porta de... Deixa eu falar, vocês entenderam. E acabou. Aqui termina essa aula, então fico agora com vocês em sala de aula. Valeu? Qualquer coisinha vocês... Deixa eu voltar aqui, não vou ficar no escuro sozinho. Né? Qualquer coisinha vocês perguntem aí. Qualquer dúvida, volte e veja de novo essa aula e aquela outra também que eu já passei para vocês. Ok? Um abraço, até daqui a pouquinho. Vai, fui!